a segunda unidade. This call is now being recorded. Good morning, third year. Pois é, Camila, não fechei ainda. Estou bem atrasado com essas notas. Tenho que fazer isso esta semana ainda, né? Inclusive, eu preciso pedir a Charles que me encaminhe a nota do trabalho de mídias, que foi ele que deu nota na de vocês, para eu poder fechar a média. Bom, mas eu espero conseguir fazer isso essa semana, realmente. Vamos lá, vamos dar início aqui agora. Eu vou projetar o caderno de apoio para a gente poder começar. Na aula passada, a gente veio até o Explorando a Trilha. Vai chegar aí para vocês, chegou. A gente veio até o Explorando a Trilha, né? Hoje nós vamos começar aqui. Explorando a Trilha. As palavras listadas abaixo aparecem nos textos que serviram de base para as atividades anteriores. Então, nós temos aí palavras como development, education, productivity, freely, empowerment, cooperation, government, sustainability, participation e safely. Vejam que é possível separá-las de acordo com a terminação de cada uma. Bom, vamos fazer isso? Agrupe-as na terminação correta e descubra o que significa cada uma dessas terminações. Então, ali nós temos palavras terminadas com ment, com chon, com ti e com li. São sufixos, né? Fazem parte de uma coisa chamada afixos, que são compostos por prefixos, que vêm antes, e sufixos, que vêm ao final. No caso, esse aqui, nós estamos vendo os sufixos. Recorra novamente aos textos e veja se localiza neles outras palavras com tais terminações. Caso as encontre, escreva-as junto às palavras. Tais terminações são os sufixos. Há também prefixos. Esses aparecem no início das palavras. Observe. Sem prefixo. Happy, comfortable, certain, visible, correct, lead, understand, regular, relevant. Com o prefixo, que é aquele afixo que vem no início. Unhappy. Então, happy, feliz. Unhappy, infeliz. Comfortable, confortável. Uncomfortable, desconfortável. Certain, certeza. Uncertain, incerteza. Visible, visível. Invisible, invisível. Correct, não tem necessidade de tradução. Incorrect, e aí vai. Nós temos ali lead, is lead, misunderstood, misunderstand, irregular, irrelevant. Então, os afixos, eles podem ampliar o significado de uma palavra, ou no caso do prefixo, que é o que vem antes, ele pode até mudar a ideia. Então, nós temos happy, feliz, unhappy, infeliz, que é o contrário, né? Esses são alguns exemplos. Que passos interessantes demos até agora, não é mesmo? Conhecer os prefixos e sufixos mais comuns ajuda bastante na leitura. Eles indicam, por exemplo, se uma palavra tem uma conotação negativa, se ela é o oposto da palavra original, sem sufixo, a classe gramatical e etc. Ao conhecer os sufixos e prefixos, você amplia o número de palavras compreendidas em alguns casos. Os prefixos em inglês têm forma semelhante com os prefixos na língua portuguesa. Exemplo, ir, o IR, irregular, ill, que é ilegal, in, incorrect. Por isso, por conta da origem desses prefixos, né? Bom, mas quando traduzimos algumas palavras, pode haver uma diferença em relação ao prefixo usado. Fique ligado. Para saber mais sobre sufixos e prefixos, temos os links aí. Nós temos alguns links aqui que vocês podem dar uma olhada depois, né? Mas eu selecionei aqui que eu fiz isso com a turma de terceiro ano, né? A e B. E aí eu vou aproveitar aqui com vocês também.
Vai chegar aí para vocês uma apresentação de slides. Chegou. Então, assim, quais são os prefixos e sufixos em inglês mais importantes? Prefixos e sufixos em inglês são modificações das primeiras ou últimas letras de uma palavra e formam uma nova palavra. São morfemas que se juntam e podem manter o significado ou transformá-lo. Caso isso aconteça antes do radical, é um prefixo. Mas se estiver depois do radical, que é a raiz da palavra, né, é um sufixo. Sufixos e prefixos em inglês funcionam de forma bem similar ao português. Vamos ver quais são os prefixos em inglês. Nós temos anti. Esse prefixo tem o significado de contra, né? Então, vírus, antivírus seria alguma coisa contra o vírus, né? Então, anti. She needs to update her antivirus. Ela precisa atualizar o antivírus do computador, no caso. Temos o dis. Já essa opção é usada para dar o sentido de oposição. Então, able, capaz. Disable, able, capaz ou habilitado. Disable, desabilitado ou incapaz. Disable this option in my phone. Desabilite essa opção no seu celular. Né? In, im e ir. Esses três prefixos são muito famosos, mas todos eles dão a ideia de negação. Então, eu tenho uma ideia, quando eu utilizo um deles, a minha ideia passa a ser de negação. It is impossible to jump for here. É impossível pular daqui. E aí nós temos a palavra possible, possível. Como eu coloquei o im, impossible, impossível. Sorry, this answer is incorrect. Desculpe, mas a sua resposta está incorreta. Aí nós temos o radical da palavra, correct, e o in colocado no início, o prefixo in, incorrect, quer dizer aquilo que não está correto. Her situation is irregular. A situação dela é irregular. Aí nós temos regular, regular, e eu coloquei o ir, irregular, quer dizer, irregular. É o contrário. Temos o re, esse prefixo pode parecer pequeno, mas traz consigo o sentido de fazer novamente. Então, please, redo this job. Por favor, refaça seu trabalho. Do é fazer, redo, refazer. Né? Atenção com esse re, porque ele dá essa ideia de ter que fazer de novo, né? Seja lá o que for o trabalho ou alguma outra coisa. Toda vez que ele aparece, ele está nesse sentido, fazer novamente. An, ele é muito utilizado para dar o sentido de não. It is an unacceptable situation. É uma situação inaceitável. Então, nós temos acceptable, aceitável, unacceptable, inaceitável. Sentido de não. Quais são os sufixos em inglês? Nós vimos até agora os prefixos. Agora veremos os sufixos, os que vêm ao final da palavra. Nós temos east, é um dos sufixos mais comuns e usados como superlativo. Pode demonstrar que algo é maior, mais alto, mais quente, etc. He is the tallest student in the classroom. Ele é o aluno mais alto da escola. O is, ele é utilizado para o superlativo, né? A gente, em palavras com duas ou menos, com uma ou duas sílabas, a gente coloca esse sufixo no final para dar essa ideia de maior que todos os outros, mais que todos os outros, né? No caso, tudo que você deve fazer é pegar um adjetivo e acrescentar o ist no final e pronto. Então, nós temos tall, é alto, tallest, o mais alto, big, grande, biggest, o maior de todos, short, pequeno, shortest, o menor de todos, e por aí vai. Temos o sufixo able. Esse sufixo funciona como o vel da língua portuguesa, né? Então, nós temos lá, ó, Madrid is an adorable city. Madrid é uma cidade adorável. Né? É só um complemento. Inclusive, tem até um texto chamado Aprenda a escrever 400 palavras em 1 minuto. Eu não sei se nós já vimos ele, eu vi acho que foi com a turma de terceiro ano A e B.
ele traz esses prefixos e sufixos. Então, assim, toda vez que tiver able numa palavra, você pode traduzir como véu, certo? E aí tem outros que nós vamos ver aqui agora. O li, L-Y. Esse tem a terminação similar ao mente, em português. Então, he usually goes to work by bus. Ele normalmente, usual, normal, usually, normalmente. Então, esse sufixo também é utilizado. Viu ele na palavra, já entende que a tradução tem um mentezinho no final. Temos o tion, que esse é o verdadeiro substituto de são, em português. Então, communicate, comunicar. Communication, comunicação. Isso communication is essential in all relationships. Bom, a comunicação é essencial em todos os relacionamentos. Temos o full, esse sufixo traz consigo o significado de cheio, né? He is a careful driver. Ele é um motorista cuidadoso. Então, care é cuidado. Careful, cuidadoso. O full dá sempre essa ideia de que algo está completo, cheio, né? Temos o less, que é o contrário de full, dá a ideia sempre de coisas ausentes, né, que estão esvaziadas, que seria o contrário, né, de full. He is a careless driver. Ele é um motorista descuidado. Então, care, cuidado, careful, cuidadoso, quer dizer, cheio de cuidados, e careless, descuidado, quer dizer, com pouquíssimo cuidado, né? Tem menos cuidado do que o que deveria ser. Temos o ti, né, que tem o sentido de idade, seria a tradução para a língua portuguesa, esse sufixo seria o dade. Né? I need to do a physical activity as soon as possible. Preciso fazer uma atividade física assim que possível. Bom, esses foram os prefixos e os sufixos. Não há como a gente fazer exercício com eles, porque isso é uma coisa de uso. Conforme vocês forem utilizando e percebendo a presença deles, então toda vez que eu tenho o chon, é o são, toda vez que eu tenho o less, é esvaziado, toda vez que eu tenho o full, dá a ideia de que está cheio, completo. Conforme você vai usando, você acaba fixando isso, né? Porque decorar também não tem como. Aí, aqui no caderno de apoio, eles indicam também dar uma olhada no Simple Future. E aí, eu vou projetar aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha no Simple Future, tá? O futuro da língua inglesa, o futuro na língua inglesa, ele pode ser trabalhado de duas formas. O simple seria com a utilização do will, e o immediate, que seria com a utilização do going to. Qual é a diferença? Bom, os dois falam de ações futuras, coisas que ainda vão acontecer. Porém, quando eu não tenho certeza de que aquilo vai ocorrer, eu uso o will. E quando eu tenho certeza absoluta de que aquilo irá acontecer, eu uso o going to. Basicamente, a diferença é essa. O simple future, o futuro simples, é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Geralmente usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala. Então, é uma ação futura, mas eu não tenho certeza de que ela vai ocorrer. Então, por isso, o falante normalmente ele utiliza o will. Ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite e uma oferta. Aqui nós temos algumas expressões que normalmente a gente coloca nas frases para dar a ideia de futuro. São elas: tomorrow, amanhã, soon, que é em breve, the day after tomorrow, depois de amanhã, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, não está aí, mas... tá. Next weekend, no próximo final de semana, next year, próximo ano que vem, in a few days, em poucos dias, in a short time, em um curto período de tempo, in hours, em horas,
Essas são algumas expressões que a gente coloca nas frases que falam de futuro para dar essa ideia de o quanto próximo ou distante aquele futuro está. E se você coloca assim, in hours, significa que aquele futuro se realizará ou não em algumas horas. Mas se você coloca next year, significa que ainda no próximo ano. Então, a distância é maior do que se você colocar, por exemplo, in a few days, em poucos dias. Você vai ter a ideia de que aquele futuro pode se realizar em pouco tempo. Simple Future, regras. A formação básica do Simple Future é pela união do verbo modal auxiliar will e o infinitivo do verbo, sem o to. Então, lembre-se, o infinitivo é a forma básica. Então, por exemplo, talk, tem ali, falar. Will talk, falarei. Walk, andar. Will walk, andarei. Run, correr. Will run, correrei. Cry, chorar. Will cry, chorarei. Do, fazer. Will do, farei. Go, ir. Will go, irei. Be, ser ou estar. Will be, serei ou estarei. E assim por diante. Basta você pegar o infinitivo do verbo, acrescentar o will na frente, automaticamente você tem a ideia de futuro consolidada. Olha a forma afirmativa. É sujeito mais o will mais verbo principal e o complemento. Então lá. I will go to the church soon. Eu irei à igreja amanhã. Ou irei à igreja em breve. A forma abreviada do will é como vocês estão vendo aí embaixo. I'll go. I'll go to the church soon. Seria o sujeito, um apóstrofo e os dois L's. Aí já indica a frase no futuro. Já indica a frase abreviada. Na negativa, a diferença da afirmativa é que a gente coloca um not depois do will, que ele é verbo auxiliar. Então fica ali, I will not go to the church soon. Eu não irei à igreja amanhã, ou não irei à igreja em breve. Eu posso abreviar o will not? Posso, eu posso fazer o won't. I won't go to the church soon. Eu não irei à igreja amanhã. Tá? E olha lá o formato como ficou bem diferente, né? Você pode escrever will not, separadinho, sem problema, ou o formato abreviado won't. E na forma interrogativa, basta você trazer o will para o início da frase. Né? É o will mais sujeito mais o verbo principal é o complemento. Will I go to the church soon? Eu irei à igreja amanhã? Isso não tem muita complicação em relação a isso. E aí agora o going to, que é um outro formato do futuro também. Usamos o verbo to be, né, que o going to ele tem que ter o verbo to be, seja am, is ou are, no tempo presente, tá? Para indicar uma ação futura que já está planejada e com certeza irá acontecer no futuro próximo. Então, é algo que eu tenho absoluta certeza de que vai acontecer. Por isso, a gente utiliza o going to. Desculpem, se houver uma dúvida, o will. Se não houver dúvida, going to. Bom, a forma afirmativa seria sujeito, o verbo to be, que tem que estar de acordo com o sujeito, o going to, e aí depois o infinitivo do verbo. I'm going to go for a walk. Eu vou dar uma caminhada. Quando eu coloco o going to numa frase dessa, é porque eu tenho certeza de que eu farei. Ou seja, já estou lá calçado, todo arrumado, preparado para sair, para fazer a caminhada. Então, por isso, utilizei o going to. Tá? Sempre combinando o verbo to be com o sujeito, viu? Na forma negativa, basta acrescentar um not depois do verbo auxiliar. E tem uma coisinha errada aqui. Deixa eu fazer um conserto aqui, pessoal. É isso. Aí. Na forma negativa, eu tenho que entrar com not na frase. E para entrar com not, eu tenho que ir para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do going to é
o verbo to be. Então, o not sempre coladinho lá com o verbo to be. I'm not going to go for a walk. Eu não vou dar uma caminhada. Tá? Eu tenho certeza de que eu não vou fazer isso, por isso eu coloquei o going to aí. E na forma interrogativa, basta trazer o verbo to be para o início da frase. Am I going to go for a walk? Eu vou dar uma caminhada? E esse é o tempo futuro. Isso. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui então no nosso roteiro, porque essa trilha ela foi dividida em 3 partes. Então nós vimos a primeira semana passada, estamos vendo a segunda hoje e veremos a última parte a semana que vem. Então aqui, o que nós vimos hoje? Explorando a trilha, né? Fizemos a leitura do Explorando a Trilha, vimos os afixos, que são prefixos e sufixos, em slides, e vimos o future, com o uso do will e do going to, também em slides. E aí, a tarefinha da semana de vocês é responder uma atividade com o simple future. Então, aqui nós temos, ó, have you got any plans for tomorrow? Você fez ou você tem algum plano para amanhã? Yes, I visit my grandparents. Aqui está dizendo sim, vou visitar meus avós. Qual seria o verbo de futuro que você iria utilizar? Você iria dizer I will visit my grandparents, eu visitarei meus avós, ou I'm going to visit my parents, eu estou indo visitar meus avós. Hein, Camila, Adriana, qual dos dois vocês usariam, will ou going to? Como, Luciano? Nessa primeira questão aí, nós temos lá, ó, have you got any plans for tomorrow? Você tem algum plano, você tem alguns planos, você tem algum plano para amanhã? E aí a resposta que vem logo embaixo diz yes, sim, I visit my parents, my grandparents. Sim, visitar meus avós. Você acha que existe uma certeza nesse futuro, que esse futuro é um futuro imediato? Porque se for um futuro imediato, você vai usar o am going to. I am going to visit my parents. Estou indo visitar meus avós. Se você acreditar que não é um futuro imediato, que isso não é uma coisa que é certeza que vai acontecer, você utiliza o will, certo? Basicamente, o exercício é isso, é você verificar dentro do contexto ali das duas frases, se você está se referindo a um futuro imediato ou a um futuro que pode ser que aconteça ou não, que não há uma certeza. E nesse caso, você deve utilizar o will. Nesse número 1 aí, o correto seria o going to, né? I'm going to visit my parents. Então, você tem planos para amanhã? Tenho, visitar meus avós. Então, é um futuro imediato, eu tenho certeza de que ele vai acontecer, por isso, utilizo o going to. Né? Essa é a tarefinha da semana. É só escolher entre um e outro de acordo com a situação. Alguma dúvida? Camila, Adriana? Nenhuma. Adriana, dá um oi lá no chat para marcar sua presença. A Adriana já colocou aqui que não tem dúvida. Isso. Pois é, meninas, é isso, tá? Hoje tem plantão. Bom, essa aula vai entrar no sistema daqui para 11h30. Eu vou estar colocando lá com o roteiro, a aula, os links, para que vocês possam, se quiserem, dar uma olhada novamente nos afixos, né? E no Simple Future. 4 horas da tarde hoje, de 4 às 5 da tarde, a gente vai ter um plantão pedagógico. E o plantão de sexta-feira, que foi de 10 às 11 da manhã, que eu não pude realizar sexta-feira passada, acontecerá amanhã, terça-feira, de 10 às 11 da manhã, ok? Então é isso. Eu vou parar a gravação aqui para não ficar muito longo. Goodbye.